E aí pessoal, tudo beleza? Estamos aí com mais um vídeo do canal e confesso que dessa vez um vídeo que não foi planejado. Mas aconteceu de eu estar chegando do laboratório, chegando na minha casa e eu percebi que uma das pulpas da criação de tenebro que eu tenho em casa, uma das pulpas estava passando do estágio de pulpa para o estágio de adulto. Então, para quem não sabe, eu tenho uma criação de tenebro em casa, né? O tenebro é um inseto da ordem dos coleópteros, e para quem não sabe, coleópteros são os insetos conhecidos popularmente aí como besouros, joaninhas e formas aí parecidas. Então, todos eles são coleópteros. Eu não vou entrar muito em detalhes quanto à classificação desses, porque quem está acompanhando aí sabe que eu estou lançando uma série sobre zoologia e eu ainda não cheguei na parte dos artrópodes e muito menos na parte dos insetos. Então, estou começando, vou mostrar esse vídeo aí só para demonstrar esse flagra. Então, dentro da ordem dos coleópteros existe a família dos Tenebronidae e os besouros dessa família são conhecidos popularmente como besouros da farinha. A galera costuma criar aí para alimentar pássaros, para alimentar peixes, uma série de outros animais. Eu crio esses bichos para alimentação própria, mas também não vou entrar em detalhes sobre isso. O interessante da gente observar aqui é que isso que vocês estão vendo aí no vídeo é a pulpa. Então, o que é uma pulpa? Os insetos eles têm três tipos básicos de desenvolvimento. Um deles é chamado de ametábulo. Então, o inseto que é chamado de ametábulo, ele nasce com o juvenil praticamente na mesma forma do que o adulto. Então, não passa por nenhum tipo de metamorfose. Existem também os hemimetábulos, que após o nascimento do ovo, o inseto hemimetábulo ele tem um formato aí muito parecido com o adulto, porém ele ainda não tem asas. Então, asas normalmente são estruturas que separam aí os hemimetábulos da fase jovem para a fase adulta. E existem, como é o caso dos coleópteros, das borboletas e vários outros insetos por aí, os insetos que são considerados holometábulos. Então, os holometábulos, eles nascem com uma forma larval, né, e é chamado de larva ou lagarta, dependendo da espécie, e após a larva crescer, ela se torna pulpa, que a pulpa é isso que vocês estão vendo aí no vídeo. E a pulpa ela vai passar para o estágio seguinte, que é o estágio de adulto. Então, os holometábulos são muitas vezes conhecidos por terem a metamorfose completa. Então, a larva ela é totalmente diferente da fase adulta. E como que isso acontece, né? Uma série de hormônios regulam essas mudanças de fase nos insetos, principalmente um hormônio chamado de hormônio juvenil. Também não vou entrar em detalhes de onde que vem esse hormônio, mas tem esse hormônio juvenil e ele vai diminuindo ao longo do desenvolvimento do inseto. Na fase de pulpa, esse hormônio ele já tá quase terminando. E quando a pulpa passa do estágio de pulpa para o estágio adulto, o inseto praticamente não produz mais esse hormônio. Então isso leva a uma série de modificações do corpo, onde ele vai passar para a fase adulta. Então, para que ocorre, né? Por que vocês acham que acontece esse tipo de coisa no desenvolvimento dos insetos? Isso tem algumas vantagens. Por exemplo, na maioria das espécies, a larva é a fase responsável principalmente por alimentação e crescimento corporal do inseto. Então, vocês já ouviram aquela expressão de falar, poxa, tal pessoa come igual uma lagarta. Então é exatamente isso. O que a lagarta faz? Ela come a vida inteira, ela come praticamente o tempo todo e tem um crescimento muito rápido. Então a fase larval ela serve para isso, para que o animal acumule energias e a partir dessa energia acumulada tenha condições para que passe para a fase adulta. Então tem um gasto energético muito grande. A partir da fase larval, a próxima fase de pulpa, é uma fase onde a larva para de se alimentar, ela sofre uma certa transformação e a pulpa ela praticamente não se move. Então vocês viram aí no começo do vídeo, a pulpa ela tem aquela fase, quem assistiu Pokémon parece aquele Metapod, né? É equivalente à fase de pulpa que tinha no desenho do Pokémon, é a mesma fase que a gente tem aí nos insetos holometábulos. Então a pulpa ela não se alimenta e ela quase não se move. Algumas pulpas têm uma certa movimentação, mas não são todas. E essas pulpas elas praticamente não se movem. Acontece uma série de modificações no corpo
da pulpa. Algumas estruturas elas são degeneradas, outras estruturas são criadas. Então, nesse momento, a parte interna do corpo sofre modificações drásticas. É nessa fase também em que as gônadas dos animais eles são desenvolvidos, né, as gônadas desses insetos, elas são desenvolvidas durante a fase de pulpa, porque a próxima fase, que é a fase do adulto, onde já aparecem as asas, e vocês vão ver que sai o besourinho aí, que vocês vão estar vendo no vídeo, ele é uma fase onde ele tem as asas e a função principal da fase adulta é reprodução. E é comum vocês verem até algumas espécies de borboleta que não tem nem o aparelho bucal, nem o sistema digestório, porque a principal função da fase adulta é a reprodução, de fato. Então, muitos insetos passam a grande maior parte do tempo de vida na fase de larva, que é a fase de alimentação. E quando passa para a fase adulta, é a fase responsável principalmente pela reprodução. Então aí vocês estão vendo agora os meus tenébrios adultos, né? O adulto ele tem uma coloração ele tem o formato de besouro propriamente dito, e quando é larva a gente mal parece que é um besouro, mas é um formato bem diferente. E esses daí que vocês estão vendo, eles já têm uma coloração um pouquinho mais escura do que aquele que vocês viram saindo da pulpa, porque essa mudança de coloração acontece com o tempo, mas no momento em que o ímago sai da pulpa, se transforma de pulpa para forma adulta, ele tem essa coloração um pouquinho mais clara. Beleza, gente? E daí espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, meio feito de última hora, mas achei interessante mostrar isso daí também no canal. Beleza, gente? Um abraço!